TikTok, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma mensagem, começando hoje no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, 57 e 58. Esse versículo eu deixo no Messenger, digitado, eu falo no TikTok, e agora eu inicio aqui. Depois nós oraremos e passaremos no capítulo do YouTube. Espero que vocês entendam que eu trabalhar. Eu modifiquei por causa do TikTok e do Messenger. Eu estava enviando as mensagens no Messenger, mas tinha gente que perguntava, eu não entendia. Então vamos lá. O livro de 1 Samuel, 1 Reis, 1 Reis, é o livro do reinado de Salomão, livro de Marreis, né? Capítulo 8, versículo 57 diz assim: O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais, e não nos desampare e não nos deixe. Aqui, o povo de Israel, creio que aqui ainda era Salomão, falando, o Deus de Israel, Senhor nosso Deus, seja conosco como foi com nossos pais. Só que nós devemos pensar, se nosso pai chegou, eu não sei qual foi a idade que o pai viveu na terra, seus pais. Meu pai parece que foi 46 anos. 46 anos ele partiu. Minha mãe com 95. Tem meus avós, eu não sei certo a idade que eles foram, mas minha avó também foi bem idosa. Meu avô chegou, se não chegou aos 100, chegou perto. Então foi guiado por Deus. Eles chegaram até essa idade. Meu avô era lavrador, trabalhava de sol a sol. Eu lembro ele velhinho indo para a roça com a enxadinha nas costas, uma vasilha de água, uma vasilha com comida. Eu lembro disso, pouco tempo, 86 eu lembro disso. Eu morava na cidade que ele morava. Eu morava na cidade, e ele morava no distrito perto da cidade. Todos os dias ele ia para a roça, de vez em quando ele ia visitar. Ele ia, saía de madrugada, chegava com o sol se pondo. Minha avó levantava de madrugada, passei o dia inteiro cuidando da casa, foi velhinha. Deus guiou os passos dela. Chegou a idade porque foi a vontade de Deus. Mas chegou o tempo que Deus tirou. Não era mais tempo, não precisava mais ele partir. Ele trabalhar, igual ele trabalhava. Então Deus achou que foi o momento de descansar. No capítulo 2, versículo 58, diz assim: inclinando o coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos, seus estatutos e seus juízos, que ordenou a nossos pais. Essas é as ordenanças que Deus deixou através da Bíblia. Eu não sei se nossos avós, nossos pais, alcançou isso, eles aprenderam essa parte. Aliás, de Bíblia, nós sabemos que a maioria, nossos antepassados, a maioria, eu não sei, a sua vida, meus antepassados, nenhum, ou quase nem temia a Deus. Eles falavam o nome de Deus, mas não seguiam os estatutos, andavam erraram. Eu lembro das histórias do meu avô, do meu pai, erraram. Como eu também errei. Mas não sei se eles chegaram a se arrepender, assim. Eu não sei, como talvez não posso te falar também, assim. Como você também crê que não sabe. Deus deixou o livre-arbítrio. A escolha é nossa, né? Se nós queremos vida, é vida com Jesus. Se nós queremos morte, a escolha é nossa. Deus não obriga. Mas Ele ensina o caminho. Eu não sei, meus avós eram muito religiosos, eles guardavam as festas assim que eu falo, Semana Santa, os feriados, eles adoravam santo, então a gente vê que é uma parte aí que não quero falar, porque é uma parte que a Bíblia fala que nós não devemos fazer imagem de santo. E lá de nada que é na terra, então eu não posso falar, e é Deus, né? Os estatutos, eles procuravam, todos eles procuraram obedecer os 10 mandamentos, eles conheciam os 10 mandamentos, mas não se conhecia os estatutos completos da Bíblia, como nós conhecemos, nós que estudamos a Bíblia. Não devemos julgar ninguém, porque nós não sabemos
Se nós estamos certos, nós não estamos aqui para ajudar, é Deus que sabe. Então o que nós queremos ter vitória, ter bênção, Eles dão as promessas, temos que cumprir. Esse versículo 28, versículo 58, o nosso coração para inclinar o nosso coração para andar em todos os caminhos, obedecer os caminhos do Senhor, para cumprir os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos. Nós não sabemos como é que está a nossa vida, como é que é. Não vamos falar do nosso antepassado, não, agora é nós de Deus. Meu pai esse povo, meus avós esse povo, agora sou eu e Deus. O que eles puderam passar para mim, eles passaram, eles ensinaram. Levaram a vida de acordo com que eles achavam que era reto, errando. Assim como nós também, eu, você, que está falando da Bíblia, nós também levamos uma vida não correta, tão correta assim. Mas a palavra do Senhor manda nós nos santificar, porque Deus é santo. Devemos nos esforçar para fazer o melhor para Deus. Mas uma coisa é certa, Deus não nos deixa nem desamparar, Ele está conosco. Essa é a mensagem do capítulo 8, versículo 57 e 58, do primeiro livro dos Reis, que é o reinado de Salomão. E na sequência do reinado de Salomão, nós vamos ver dos outros reis, que foi o filho dele, que foi a promessa que Deus fez a Davi, né? Os reis de Israel, os reis de Judá, teve a divisão. Então agora nós vamos deixar o livro de 1 Reis e vamos para Gênesis. Estão pertinho, né? Poucos livros separam, né? Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma semana que está prestes a terminar, Pai. Se chegamos até aqui, é porque o Senhor nos trouxe até aqui, Pai. O Senhor tem nos fortalecido, tem nos guardado, tem nos protegido. Obrigado, Pai, por ser Deus na nossa vida. Obrigado pelo alimento, obrigado pela família que o Senhor me deu, pelo ministério. Obrigado por essa vida abençoada que o Senhor preparou para mim nas redes sociais, Pai. São bênçãos que o Senhor me deu, Pai. A hora onde está sempre, Pai, enviando mensagem, recebendo mensagem, Pai. Às vezes a gente encontra coisas que entristecem a gente, Pai. Mas é a vontade do Senhor vai se cumprir na nossa vida, Pai. Que seja para transformação. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões por obra, pensamento ignorante que eu fiz, que eu possa fazer o pecado do Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela. Todos nós pecamos, Pai. Só o Senhor para nos perdoar pelo seu amor infinito, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro da Gênesis, no capítulo 28. Não sei o que eu quero ouvir, nem o que nós queremos ouvir, nem o que eu quero falar. Mas que teu Espírito ia falar, Pai. Em nome de Jesus, seja para agora o teu santo nome, amém. Irmão, nós estamos agora na família de Jacó, ou de Isaac, né? De Isaac. Nós vimos ontem a contenda que teve, pela bênção, que Isaac queria abençoar Esaú. Nós vemos o engano de Jacó, induzido pela sua mãe. E aquela pessoa foi um engano só de Jacó, mas ele podia rejeitar o que a mãe falou. Ele até alertou. Mas o propósito do inimigo é outro, é destruir a família. Ele estava trabalhando esse propósito, ele não cessa. E nós sabemos que Jacó, mesmo sabendo que estava errado, ele fez. Sabe por quê? Cobiça. Ele cobiçou a primogenitura de Esaú e conseguiu tomar através de um prato de alimento. Também Esaú foi errado, ele desprezou sua primogenitura. Ele podia chegar, descansar e fazer esse alimento e comer. Mas não, ele desprezou. Aí outro pecado entra, a preguiça, né? Talvez ele estava com preguiça de descansar e fazer esse alimento. Aí entra muitos pecados, muitos erros do homem.
no capítulo 28, versículo 1 até o 10, fala da fuga de Jacó. Agora, Rebeca fica sabendo que Esaú propôs seu coração, quando chegasse a velhice do pai, a morte do pai, matar seu irmão Jacó. Raquel achou um jeito de não acontecer isso. Ela fala com Isaac e ele manda Jacó ir para a terra do tio dela, ficar por lá um tempo até que passe a ira de Esaú. E ele vai. E nessa caminhada, nessa caminhada, ele encontrou, ele descansou, dormiu, fez uma pedra de travesseiro, a fadiga, né, do cansaço. Ali Deus trabalhando já para arrependimento de Jacó. E ali Jacó, ele tem um sonho. E agora ele faz um voto com Deus. Começa agora a transformação na vida de Jacó. Mas coisas mais difíceis viriam para ele enfrentar. Como vem na minha vida, na tua. Quando a gente vivia aí no Egito, no lamaçal do pecado, meu Deus. Quantas vezes nós erramos? Chega um tempo em que nós achamos que chegou o momento da gente fugir dos nossos erros. Nós deixar eles para trás e levar uma vida nova com o Senhor. Foi assim com Jacó. E ele foi para a casa do seu filho, lá para a terra de Padã. E lá vai ele. Ele cansa, resolve dormir. E ali faz uma pedra de travesseiro. Vamos ler algum versículo. Isaac amou Jacó e abençoou e lhe ordenou, dizendo: não tome mulher de entre as filhas da filha de Canaã. Levanta e vai para Darã, a casa de Betuel, pai de tua mãe. Toma de lá uma mulher das filhas de tua mãe, de Labão, filho de tua mãe. E Deus te abençoe e te faça frutificar e multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê as bênçãos de Abraão, e te dê a tua descendência, para que em herança possua a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Até aqui, ó, só bênção. A Bíblia nos ensinando a abençoar nossos filhos, nossos amigos, todas as pessoas. A Bíblia fala que nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Quantas vezes nós amaldiçoamos, né? Assim levantou Isaac a Jacó, enviou Isaac a Jacó, o qual foi a Padarã, a Labão, filho de Betuel, Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó, e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó, e o enviara a Padarã para tomar mulheres dali para si, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: não tome mulher das filhas de Canaã. Olha mais um erro de Esaú. Esaú viu que o pai era contra o casamento, que era um estatuto de Deus. Nós vimos hoje lá era o estatuto de Deus, que não se unisse às outras nações. E ele viu que aquilo desagradava seu pai, sua mãe, então ele foi e fez tudo errado. Quer dizer que ele não estava, Jacó, apesar de ter, Esaú, apesar de ter arrependido, de trocar sua primogenitura por um prato de alimento, ele agora continua os mesmos erros. Ele propõe vingar do irmão. Agora ele propõe sair dos projetos, do estatuto que Deus deixou para o povo de Israel. E ele casa com aquelas mulheres da terra de Canaã. Porque ele sabia que nada agrada do pai nem da mãe. Aí entra a pirraça, né? Muitos pecados nessa leitura, muitos pecados entrando na família. E acontece conosco hoje. Vendo também que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das mulheres de Amaate, filha de Ismael, filho de Abraão,
irmã de Nebaiote, partiu por Jacó, de Beceba e foi Arã. Esse versículo que eu tenho que ler, versículo 10. E partiu Jacó, em obediência ao pai, e com medo do irmão, partiu para a terra que Deus, que Jacó, Isaac mandou. Foi para Padã Arã, para a terra de seu tio. Aqui também Deus começa a trabalhar para Jacó saber o erro que ele cometeu. O engano dele machucou pessoas, machucou a família. Praticamente destruiu a família. Aqui Deus começa a trabalhar para que Jacó venha se arrepender. Ele enganou, ele foi enganado. Ele gostava da mulher e ele teve que coabitar com 2, depois virou 4. E dessa união vieram 12 filhos. Nós vemos o erro entrando aí. Quando Diná, né, ali no Siquemita, vai visitar a terra, o filho o filho da terra, ele toma ela como uma prostituta, violenta ela. Chegou a casar, mas aí está os pecados. Aí a gente pensa, por que Deus falou? Eu sempre, quando eu medito, eu falo, antes, né? Agora hoje eu entendo. Por que Deus falou para Abraão que a semente dele seria escravizada por 430 anos? Hoje, quando eu estou meditando, vem a lembrança, por causa desses erros que ele estava cometendo, fugindo dos estatutos, dos mandamentos de Deus, por causa desses erros aqui, irmão. E por causa de erros como esse, nós estamos sabendo, através da Bíblia, nós cometemos ainda hoje. Muitos erros nós cometemos. E o principal que a gente erra é no 4º mandamento, onde Deus fala, honra teu pai e tua avó para que tu vai bem. Muitas vezes nós honramos nosso pai e nossa mãe. Quantas vezes a gente desobedece nosso pai e nossa mãe? É um dos principais, é um dos mandamentos que a gente viola, irmão. É não obedecer pai, mas não honrar o pai e a mãe. Aí, por esse motivo, Deus já sabendo o coração do homem, ele já falou ali com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó também. A sua semente será escravizada. Mas Deus fala, eu virei julgar a nação que os escravizar. Deus sabe como fazer, irmão. Não pensa que a sua mente, o seu coração faz alguma... Não é Deus, foi tudo na mão de Deus. Agora no versículo 11 até o 22, não, você vai dar tempo tudo, irmão. A visão de uma escada em Betel. Então, Abraão, Jacó, eu mudo muito o nome, desculpa, irmão. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma pedra, uma das pedras daquele lugar, e pôs a seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E se olhou de uma escada que erguia da terra, cujo topo tocava o céu, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no topo dela e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai Deus de Isaac. Esta terra em que está deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se ao oriente, ao norte, ao sul, em ti e a tua descendência. Serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei. Irmãos, essa foi a primeira profecia que eu recebi dentro da igreja, quando eu me converti, uma pessoa que eu não me conhecia. Foi um pregador da noite. Eis que estou contigo e te guardarei, porque onde quer que fores, e depois te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Essa parte B foi a primeira profecia que eu recebi, quando eu estava na casa do Senhor, tem muitos anos, no ano de 2000. Chegou onde um irmão e mandou abrir a Bíblia nesse capítulo, e mandou que eu lesse em voz alta. Ele falou, essa é a palavra do Senhor para você. Ele falou, não esqueça. Eu nunca me esqueci, irmão. Então, tudo que aconteceu comigo,
um acidente, quando o médico falou que eu não passaria daquela noite de 2005. Hoje eu lembro que Deus falou, através de um profeta. Ainda existe profeta verdadeiro, mas existe falso profeta. Hoje temos profetas que profetizam por dinheiro, pregadores que pregam por dinheiro, levitas que cantam por dinheiro. Não são esses, não. Mas existe o verdadeiro. Que para ministrar na igreja, ele só quer o passe, um vale transporte, ou que alguém busque. Esses são verdadeiros. Então Jacó levantou e ali pegou aquela pedra que ele estava tipo um rio com azeite e falou: aqui é a casa do Senhor. Betel, a casa do Senhor, o nome porém daquela cidade era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, se me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. Foi um voto. Deus fez uma promessa para Jacó, e Jacó faz um voto com Deus. E ele cumpriu. Aqui é a transformação de um homem que o mundo rejeita. Aqui pode ser a transformação do assassino que na cadeia você rejeita, de um drogado que bate sua porta você rejeita, de uma prostituta que pede segredo, pede socorro e você rejeita. Aqui está a transformação do homem. É o caso de muitos que tem na Bíblia, né? Raabe, Ruth, é as pessoas que nós não devemos. Sabe por que nós não devemos rejeitar ninguém? Porque Deus não me rejeitou, Deus não te rejeitou. Deus não rejeitou Jacó. E ele fez um voto, Deus aceitou o voto dele. Essa, irmão, é a atitude que o homem verdadeiro, que aquele que quer ser cristão, mas ele está preparado, esperando a vinda do Senhor. Essa é a atitude verdadeira cristã. Ajudar o necessitado, cuidar do órfão, da viúva. Esse é o verdadeiro cristianismo. Faça teu voto, mas pense, não faça sacrifício de todos, só faça voto daquilo que você pode cumprir. Jacó fez o voto, porque ele sabia que podia cumprir, ele não era muito, era ainda bem jovem. Versículo 2. Essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me der, certamente darei o dízimo. Olha outro voto que Jacó faz com o Senhor. Sobre o dízimo, irmão, que o homem hoje não quer fazer na igreja, dizimar, ofertar. Jacó não tinha nada, ele só tinha aquela pedra e mais nada. Uma bagagem para a sua viagem. Ele não sabia quanto ia durar, porque ele enfrentava o deserto. Mas ali não tendo nada, mas tendo a fé, ele fez um voto com o Senhor. Que tudo que Deus desse a ele daria o dízimo. O dízimo, você entende, né, meu irmão? É 10% do seu ganho. Ele voltou e certeza cumpriu. É isso, irmão. Vamos lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Quando fizer um voto que você não está de cumprir, porque Deus não aceita sacrifício, só faça aquilo que você der conta. Deus não aceita sacrifício de tudo. Que Deus abençoe, irmão. Vamos para a oração hoje. O tempo acabou. Eu gostaria de ter mais tempo, mas eu não consigo. Né? Quando chega do 25, passa um segundo, ele trava. Mas hoje tem mais coisas para falar. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pelo alimento, pela tua palavra, obrigado pela vida dos teus filhos, das tuas filhas, Pai. Eu coloco a nossa necessidade nas tuas mãos, Pai. Peço que o Senhor os abençoe, transforme, mude, abre porta, cura, salva, liberta, tem poder da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus também. Irmãos, a última profecia está se cumprindo. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Vamos nos preparar para encontrar com nosso Deus. Bom final de semana, um ótimo noite de sexta-feira. Fica na paz de Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge.